Em 2008, quando o mundo financeiro entrou em colapso, um único nome se destacou entre o caos: Michael Burry, um médico que virou investidor e previu, com precisão cirúrgica, o colapso do mercado imobiliário americano. Uma previsão que rendeu bilhões de dólares aos seus clientes e inspirou o filme A Grande Aposta. Agora, quase 2 décadas depois, ele volta ao centro das atenções com uma nova e ousada jogada: uma posição bilionária contra duas das maiores empresas da era da inteligência artificial, a Nvidia e a Palantir. Através da sua gestora Scion Asset Management, Burry investiu mais de 1,1 bilhão de dólares em opções de vendas, conhecidas como puts, apostando na queda dessas companhias. O que isso significa? Será que Burry está enxergando uma nova bolha prestes a estourar, ou será apenas mais uma aposta de quem ganhou fama por ir contra o consenso? Antes de respondermos isso, precisamos falar um pouco mais sobre quem é o Michael Burry. Michael Burry nasceu em San José, na Califórnia, em 1971. Desde cedo, sua trajetória foi marcada por desafios. Perdeu o olho esquerdo aos 2 anos e passou a usar uma prótese ocular. Formou-se em medicina na Vanderbilt University, mas durante os anos de residência desenvolveu um interesse profundo por finanças, especialmente por empresas subavaliadas na bolsa. Ainda como estudante, começou a publicar análises de ações em fóruns online, ganhando notoriedade pela precisão e profundidade de suas avaliações. Essas análises chamaram a atenção de investidores de peso, entre eles o Joe Greenbelt, que investiu o capital inicial para a criação da Scion Capital lá em 2000. Nos anos seguintes, Burry aplicou uma abordagem contrária ao mercado. Enquanto a maioria buscava as empresas da moda, ele analisava as situações e os riscos escondidos. Durante a bolha do .com, no início dos anos 2000, obteve retornos de 55% em 2001, enquanto o mercado despencava. Mas foi em 2008 que ele realmente entrou para a história. Ao analisar os títulos hipotecários que sustentavam o mercado imobiliário americano, Burry percebeu um padrão de crédito frágil, sustentado por dívidas de alto risco. Antecipando o colapso, ele comprou contratos de seguros conhecidos como Credit Default Swaps, que se valorizavam quando as hipotecas quebravam. O resultado foi um dos maiores lucros da história do fundo de investimentos: 700 milhões de dólares para seus clientes e 100 milhões de dólares para si próprio. Michael Burry é conhecido por seguir uma filosofia contrária e independente. Ele ignora o consenso e procura oportunidades onde o mercado parece cego. Enquanto muitos gestores buscam o que está barato, Burry busca o que está caro demais para poder continuar de pé. Sua abordagem mistura a escola clássica de Benjamin Graham, focada em valor intrínseco, com o uso estratégico de derivativos, especialmente as opções de venda, para poder lucrar com quedas ou proteger suas posições. Ao longo dos anos, esse estilo o colocou repetidamente na contramão da maioria. Ele apostou contra o mercado em 2001, contra os bancos em 2008 e, mais recentemente, contra os índices americanos em 2023. Nem todas as suas previsões se confirmaram. Em 2023, por exemplo, a sua aposta contra a S&P 500 e a Nasdaq gerou prejuízo, pois os índices continuaram subindo. Ainda assim, sua reputação de identificar ciclos de euforia continua viva. Para ele, o perigo não está apenas nas crises, mas nos períodos em que o mercado acredita que as crises não existem. E agora, em 2025, o mercado global de ações vive um momento de euforia sem precedentes com o avanço da inteligência artificial. Empresas como a Nvidia e Palantir se tornaram os símbolos dessa nova era tecnológica e também os alvos da nova aposta do Burry. De acordo com relatórios da SEC, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, a Scion Asset Management montou uma posição equivalente a 1,1 bilhão em puts distribuídos entre 186 milhões de dólares contra a Nvidia e 912 milhões de dólares contra a Palantir Technologies. Se você não entende sobre puts, sobre opções de forma geral, a gente tem uma playlist aqui nos cards que vai te ensinar em mais detalhes. Mas essas opções de venda, elas se valorizam se o preço das ações caírem. Em outras palavras, são uma forma de você apostar na queda. E por que escolher essas duas empresas? Bom, o contexto ajuda a gente a entender. Nos últimos 5 anos, tanto a Nvidia quanto a Palantir viram suas ações subirem de forma impressionante. A Nvidia valorizou mais de 1.300%, impulsionada pela demanda por chips de inteligência artificial, enquanto a Palantir, que é especializada em análise de dados e contratos com o governo, subiu 1.700% no mesmo período. Esses números refletem uma euforia global em torno da inteligência artificial, mas também despertam alertas sobre uma possível superavaliação. A Nvidia, por exemplo, alcançou em 2025 o marco de 5 trilhões de valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa do planeta. Suas ações negociam um múltiplo de 57 vezes o lucro anual, e as suas margens de 52% são vistas como difíceis de se manter em um setor altamente competitivo.
Já do outro lado, a Palantir, por sua vez, negocia com PL de 439 vezes, números que muitos analistas classificam como insustentáveis, mesmo considerando um potencial de crescimento muito alto. Para Burry, esse é o retrato clássico de uma exuberância irracional. A história se repete, múltiplos inflados, expectativa de crescimento ilimitado e investidores comprando ações por mais medo de ficar de fora do que por análise fundamentalista. Assim como em 2008, os números só sobem, até que eles simplesmente deixam de subir. A aposta de Burry contra a Nvidia e Palantir é mais do que uma operação isolada. Ela reflete uma visão macroeconômica sobre o fim do ciclo de otimismo extremo, que domina os mercados, especialmente desde 2023, com o lançamento lá da OpenAI, o ChatGPT. Nos últimos 2 anos, o fluxo de capital em empresas de inteligência artificial atingiu níveis recordes. Investidores institucionais, fundos de pensão e até governos passaram a financiar projetos baseados em inteligência artificial generativa, criando um ambiente de competição e valorização quase ilimitada. Ao mesmo tempo, o custo do dinheiro, representado pelas taxas de juros globais, permanecem elevados, comprimindo margens e dificultando a expansão real dos lucros. Burry parece enxergar aqui o mesmo padrão que viu lá em 2008. Crescimento alimentado por crédito e otimismo, sem base sólida na rentabilidade futura. Mas há um detalhe importante, ele pode estar certo demais e cedo demais. Como lembrou o economista John Maynard Keynes, os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode se permanecer solvente. Em outras palavras, apostar contra uma tendência forte, mesmo que ela seja insustentável, pode gerar grandes perdas no curto prazo, antes de se provar correta no longo prazo. Essa é a grande dificuldade do estilo de Burry. Identificar o problema é uma coisa, acertar o momento que ele vai cair é outra completamente diferente. O anúncio das posições da Scion Asset Management rapidamente movimentou o noticiário financeiro. Alguns analistas consideram a jogada um ato de coragem e consistência, enquanto outros a veem como uma teimosia de um investidor que não aceita a nova era tecnológica. De um lado, há quem diga que a inteligência artificial é a próxima revolução industrial, com base real, receitas crescentes e aplicações práticas. Do outro, vozes mais céticas, como Burry, alertam para a formação de uma bolha semelhante à dos .com no início dos anos 2000. A diferença é que, desta vez, a tecnologia é real, mas o preço que se paga por ela pode não ser. O próprio histórico mostra que, após períodos de euforia, o mercado costuma passar por ajustes bruscos. A alta dos juros, a desaceleração econômica global e o aumento das concorrências no setor de chips e softwares pode pressionar resultados, reduzindo lucros e os múltiplos que estão sendo pagos. Por outro lado, empresas como a Nvidia continuam entregando números sólidos, receitas recordes, contratos bilionários e domínio tecnológico. Mesmo com valuations altos, o crescimento ainda não desacelerou, o que reforça o argumento de quem acredita que a bolha, se existir, ainda nem está perto de estourar. A importância da nova aposta de Burry vai além dos números. Ele é um sinal psicológico, um lembrete de que o otimismo absoluto é, muitas vezes, o estágio final antes da correção. Desde 2020, o mercado passou por ciclos de estímulo, inflação, pandemia e revolução tecnológica. A inteligência artificial tornou-se a narrativa dominante, e como toda narrativa dominante, tende a gerar distorções. A posição da Scion Asset Management contra a Nvidia e a Palantir simbolizam o contraponto dessa euforia. Não se trata apenas de prever quedas, mas de questionar o consenso. Em termos de risco e retorno, o custo de uma posição vendida é limitado, o prêmio pago pelas opções quando você comprou as puts, enquanto que o ganho potencial em caso de uma correção pode ser exponencial. Mas, mais do que a rentabilidade, o movimento carrega uma mensagem: nenhum mercado sobe para sempre. E o Michael Burry construiu sua reputação identificando desequilíbrios antes mesmo que o mercado percebesse. Em 2008, ele foi o homem que enxergou a crise antes de todos. Em 2025, volta a desafiar a euforia, agora na era da inteligência artificial. Sua nova aposta pode se mostrar equivocada, como outras que já aconteceram no passado, ou pode ser o prenúncio de um novo ajuste global. O fato é que, em um mercado dominado por narrativas otimistas, sua postura continua sendo um lembrete incômodo. A história dos mercados é feita de ciclos, e todo ciclo tem um fim. Talvez essa seja a verdadeira lição de Michael Burry, não sobre ganhar dinheiro, mas sobre não esquecer que o risco nunca desaparece, apenas muda de forma. E a pergunta que fica é simples: se ele realmente estiver correto, novamente, o que acontece quando a bolha da inteligência artificial finalmente estourar? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo investidor que acredita que nada para o setor de tecnologia.
pois ele pode precisar e muito se preparar para uma grande queda na sua carteira. No mais, agradeço a presença de todos e deixo aí na tela uma playlist de outras notícias que a gente já analisou aqui no canal e outra te ensinando como investir feito um profissional. Abraços e até a próxima.